Rogério Leite é uma pessoa comum, com algumas virtudes, muitos defeitos, e exercendo a mediunidade com Jesus, com muita boa vontade, com muito esforço. Nós iniciamos há 40 anos atrás, já na psicofonia, e nos foi orientado para que treinássemos a psicografia. E desde então, há 20 anos, fazendo exercícios mediúnicos, buscando orientações com vários médiuns, entre eles Carlos Bacelli, Celso de Almeida Afonso, de saudosa memória, e conhecemos Chico Xavier, tivemos a doce ventura de conhecê-lo, tendo com ele um relacionamento de 11 anos e meio, 10 anos de viagens trimestrais para Uberaba e 1 ano e meio que tive o prazer de residir em Uberaba durante 1 ano e meio. E recebi do nosso querido Chico, não somente eu, como as pessoas de boa vontade que lhe identificavam honestidade de propósitos, recebia o seu incentivo, suas orientações e tenho me dedicado à tarefa pública da psicografia já há 17 anos. Tivemos as suas orientações, o seu incentivo, tivemos a alegria de ter esse contato com ele. Então, o que está ocorrendo, infelizmente, no Brasil, é que tem surgido muitos oportunistas que se vislumbram pelo fato do que eles consideram uma certa projeção daqueles que se coloca à frente de um trabalho público e não se destacando em outras áreas profissionais ou outras, então estão se aproveitando dessa exposição na mídia. Por exemplo, ao lado de Chico Xavier, e as pessoas podem comprovar isso, ele nunca recebeu uma carta psicografada sem antes ter conversado com o familiar. Chico Xavier atendia uma média de 60 pessoas, candidatos a receberem uma mensagem, ficava ele com a prancheta na mão, as pessoas iam até ele, pegavam 60 senhas e ele perguntava, a pessoa já chegava dizendo, olha, estou aqui em busca da mensagem de um filho, assim assado. O Chico perguntava o que aconteceu, porque mediunidade, Chico sempre diz, mediunidade não é mágica e do nada se tira o nada. Então o Chico conversava, abria o leque da sua percepção para perceber ou não a presença do ente querido, com o benfeitor ao lado. E Chico anotava na prancheta o nome do familiar que estava solicitando, o nome do filho, às vezes perguntava o nome do pai e colocava a data de nascimento e de desencarne. Esse era o procedimento de Chico Xavier e isso pode ser facilmente comprovado com pessoas que viveram mais estreitamente com ele, como por exemplo Carlos Bacelli, 25 anos, com laços estreitos e uma convivência muito particular com Chico Xavier. Carlos Bacelli realiza o trabalho das cartas consoladoras, e atende as pessoas normalmente, anota os nomes que tiver de anotar e recebe mensagens autênticas como Chico fazia. O que esses indivíduos estão fazendo é se utilizando da facilidade que temos hoje, que é a internet. Então o indivíduo tem o seu Facebook, as pessoas estão desesperadas, o médium tem a sua agenda, a pessoa vai saber onde o médium está, entra em contato, dá o seu nome, muitas vezes do filho. Nós sabemos que existe um banco de dados. Através do banco de dados, você pode fazer um levantamento, conseguir o endereço, o telefone, você pode conseguir o CPF, e através do Facebook você consegue todos os nomes que você quiser colocar numa mensagem. Infelizmente é o que está acontecendo. Não estaria se Chico Xavier estivesse encarnado, ainda que velhinho, porque Chico representa o referencial, então as pessoas respeitariam. Observe que isso começou a acontecer após o desencarne de Chico Xavier em 2002. Antes não havia isso. O que podemos observar é que antes do Facebook não havia esses médiuns. Antes do Facebook,
eram muitos poucos médiuns. Eu me lembro que dos mais velhos em atividade, nós temos aí, era o Chico Celso de Almeida Afonso, já desencarnado, Carlos Bacelli e eu. Depois veio o Alaor, que é um médium autêntico, que realiza um trabalho muito bom. E depois nós temos o Orlando Noronha, também que realiza o trabalho, mas atende as pessoas, como todo médium atende. Nós temos a Marli Mancini, uma médium excepcional. Mas depois, aí começou a surgir, quando começou o Facebook e a internet, começaram a surgir esses oportunistas, enganando as mães, né? E se colocando numa condição que nenhum sensitivo alcança, né? Porque acesso à internet. E outro fato curioso que podemos notar é que nas mensagens destes médiuns, ou melhor, desses falsos médiuns, desses oportunistas, nós vamos observar não há conteúdo de convivência familiar. Nós temos ali nomes que foram extraídos do Facebook, números do documento, que é fácil pelo banco de dados, ou mesmo pesquisando na internet, você vai achar o CPF. Aí eu pergunto o telespectador, o ouvinte, eu pergunto o seguinte, eu sempre pergunto às pessoas, quem é que sabe o seu CPF de cor? Geralmente sabemos o RG, mas o CPF nem todos. Agora, o interessante do oportunista é que ele cita o nome do CPF do espírito comunicante, e o espírito comunicante já cita o nome do CPF dos seus familiares. Então, qual filho que sabe o CPF do seu pai, da sua mãe, do seu tio? Eu tenho visto isso com frequência, mas isto só começou a ocorrer depois que inventaram o Facebook. Agora, o que observamos também, que nas mensagens só temos nomes desses oportunistas de pessoas que estão vivas. Por que não tem citações de pessoas que os receberam do outro lado da vida? Por que não há citações de pessoas que já estão desencarnadas no conteúdo da mensagem? Porque Chico Xavier, nas pesquisas, nós observamos uma média de 72% das mensagens que havia citação de nome de espíritos que o receberam, espíritos desencarnados. E nessas mensagens falsas não tem porquê, porque nome de morto não está em Facebook. E é muito interessante também observar que esses pseudomédios, todos eles com mais de 3 Facebook e maneiras de extrair informações, é muito interessante, porque às vezes o indivíduo diz que vai estar presente na reunião e como não há atendimento, mas o pseudomédium, ele confiou que a pessoa estaria, ele vai trazer a falsa mensagem do familiar. Ele vai trazer de 10 mensagens que ele receba, 3 ou 4 são de pessoas que não estão presentes, mas que disseram que estariam presentes. Já demonstra mais uma falsidade, porque se não está presente, como receberia? Não é? Com tantas pessoas solicitando, como é que aquele espírito foi trazer alguma mensagem? Então, eu acho algo muito grosseiro, de fácil constatação. Se nós pegássemos os médiuns e colocássemos numa sala fechada ou na outra sala fechada nós pegássemos realmente mães que perderam filhos, mães que não tiveram contato nenhum, seja o médium que for, o médium não consegue escrever uma linha, porque mágica não existe. Agora eu pergunto, qual médium se dispõe a dizer que faz e se submete a uma pesquisa dessa natureza? Nenhum. Porque nem o médium autêntico vai conseguir, porque mediunidade é reciprocidade mental, quanto mais o charlatão. Só que o charlatão, ele jamais vai aceitar participar da pesquisa. Ele vai dizer que o benfeitor não permite, né? Que o benfeitor não aceita. Por quê? O que ele teme? Eu me submeto, mas sei que não vou conseguir, porque sou médium. Como Chico Xavier, precisamos dessa interação. Mediunidade não é mágica. Algo muito interessante de observar e que me entristece muito é o fato de casas espíritas respeitáveis, né, de pessoas estudiosas da doutrina, convidarem esses charlatões. Por qual motivo?
é muito simples. Se não há senhas distribuídas e um número de pessoas para serem atendidas, porque eles dizem que não é preciso atender, que as mensagens são espontâneas, então eles conseguem ali colocar no salão 1000 pessoas. Vamos dizer 1000 pessoas, as mensagens já estão mais ou menos certinho de quem vem e quem não vai, que já foi pesquisado. Só que a casa espírita, com uma cantina funcionando com 1000 pessoas, ela arrecada. Então isso se chama corrupção dentro do movimento espírita. É simplesmente uma vergonha. E o médium, o pseudo-médium, por exemplo, ele lança um ou outro livro de péssima qualidade, que talvez, se for um pouquinho melhorzinho, alguém o auxiliou a escrever, porque ele não teria condições para isso, não é? E 1000 pessoas, se ele não vender pelo menos 300, 400 livros, né? Das pessoas que estão fascinadas por um truque, mas que acreditam serem verdadeiros, motivados pelo desespero. Então o médium arrecada, ele ganha viagens, um prestígio que ele não consegue trabalhando honestamente, nem exercendo a mediunidade autêntica.